Olá, pessoal! Hoje, então, eu vou comentar um pouco sobre uma análise instrumental muito utilizada na área de alimentos, que se chama cromatografia. Então, ao lado, eu comentei na aula passada sobre essa separação das interfases, como que ocorre os diferentes métodos, absorção, troca iônica, que faz com que a gente consiga separar os diferentes compostos, né? Os componentes que a gente tem interesse aqui, no caso, o alfa-caroteno, beta-caroteno, as clorofilas aqui, verdinho, e as xantofilas. Então, cromatografia vem da cor e grafia escrita. Então, através da cor, a gente consegue, então, separar os compostos, escrever quais são os compostos. Então, cromatografia é um método físico-químico de separação e ela é fundamentada, então, na migração diferencial desses componentes, que pode ser numa coluna e em outros tipos de suportes também. Como comentei na aula anterior, a fase móvel e a fase estacionária. Então, a móvel é a que a gente injeta e a estacionária, que aqui no caso é o carbonato de cálcio, ela fica parada e onde se move, então, o que você quer analisar, o analito, né? Então, a variedade de combinações entre essas duas fases, ou seja, em relação ao solvente, em relação ao tipo de componente da fase estacionária, então a gente vai conseguir separar diferentes compostos. Então, separa misturas, identifica e quantifica seus componentes. A separação vai depender dessa interação da fase móvel com a estacionária. E essa interação é o que eu comentei sobre a separação das interfases na aula passada, sobre ter essas diferenças iônicas, dipolar, apolar, específicos efeitos de afinidade e também solubilidade entre os compostos. E a identificação se dá mediante a comparação desses padrões com as fases estacionárias. A quantificação também é feita por comparação de concentrações já conhecidas em curvas analíticas já conhecidas. Então, tem tabelas das quais a gente vai analisar. Ou o próprio nível de computação tem o software que, quando a gente coloca a nossa amostra, ele já detecta, né? E já nos mostra, então, qual é o componente. Então, nós temos aqui basicamente dois tipos de coluna, de cromatografia, seja em coluna e planar. Então, aqui nós vamos ver a líquida e a gasosa, mas tem mais a supercrítica. E a planar, que tem a centrífuga, chamada cromatótron, e a cromatografia de camada delgada e a de papel. Então, a gente vai ver essas duas aqui e essas duas que seriam as mais aplicadas na área de alimentos, né? Então, em relação à fase móvel, que é em relação ao que a gente vai utilizar para analisar, nós temos a utilização do gás, que é a cromatografia gasosa, e tem também a gasosa de alta resolução, e utilização de líquido, então é a cromatografia líquida clássica e a cromatografia líquida de alta eficiência. E a utilização do gás pressurizado, então, que é a cromatografia supercrítica. Mas nós vamos ver, então, a líquida e a gasosa, de uma forma geral, né? De acordo com a fase estacionária, então, a gente já tinha comentado, só para fazer na aula anterior, que nós temos, pode ser líquida, sólida ou quimicamente ligados. E em relação a um modo de separação, então nós temos a dissorção, partição, troca iônica, afinidade e é isso aí. Tá. Então vamos lá. Então a cromatografia, então nós temos a planar e a coluna. Então a planar, eu coloquei essa representação esquemática para mostrar a camada delgada, cromatografia de camada delgada, cromatografia de papel, aqui a cromatografia líquida clássica e a cromatografia de coluna líquida clássica de alta precisão, né? Então, são os códigos, né?
o símbolo, como é que a gente fala, meu Deus do céu? As abreviaturas que são responsáveis, então, pelas diferentes técnicas de cromatografia. Aqui, então, a gente pode ver essas abreviaturas e o nome, então, da cromatografia. Então, existe muita variação, mas o importante é saber que existe a planar e a em coluna. Na planar, nós temos a fase estacionária, que é o líquido, com a móvel, que pode ser líquido com líquido, líquido com sólido, líquido com fase ligada. O gás pode ser gás com líquido, gás com sólido também, com essa fase ligada. Fluido supercrítico também, e assim vai fazendo as diferentes combinações entre a fase móvel e a fase crítica. E conforme essa combinação, por exemplo, lá em cima, cromatografia planar, líquido com líquido é cromatografia de papel, líquido com sólido é cromatografia de camada delgada. E assim, posteriormente, vai então se modificando. E aqui ao lado, então, está identificando cada abreviatura. Então, a cromatografia de papel, ela é uma técnica bastante simples, inclusive era o que a gente fazia no laboratório, usa um papel filtro especial, como esse aqui ao lado, e a gente coloca numa base e faz essa partição de líquido para líquido. Então, por capilaridade, vai subindo o líquido no papel e vai fazendo as diferentes fases. Então, ele é muito útil para separar compostos como antibióticos hidrossolúveis, ácidos orgânicos e íon metálico. Necessita de pequeníssima quantidade de amostra e tem uma boa capacidade de resolução. Então, aqui mostrando o esquema da fase estacionária líquida. Então, nós temos aqui uma fase móvel, que é onde vai ser colocado o solvente. E o papel, ele vai estar com as amostras aqui preparadas. Então, quando a gente coloca esse papel dentro da cuba, por capilaridade, vai subindo, né, a nossa fase móvel, que é o que a gente quer aqui, no caso, utilizar para identificar. E vai subindo o material. Então, essas bolinhas que tem aqui, através dessa diferença que a gente diz essa separação aqui, né? Então, teve um início onde você colocou a sua amostra aqui. A gente colocou aqui embaixo, né? Então, a gente vai fazer a leitura DS1 e DS2. Então, teve uma banda que parou aqui no DS1 e teve uma bolinha, né? Que subiu um pouco mais. Então, essa DS1, ela tem mais retenção que a S2, porque ela foi mais rápida lá para cima, vocês entendem? Então, existe uma linha de chegada e uma linha de início. Então, por essa diferença, a gente chama que a gente tem um fator de retenção. A partir desse fator de retenção, que aqui a gente diz R1, onde ocorre, né, onde parou a nossa amostra, então a gente pode identificar. E a gente vai identificar através de comparação com valores que já são tabelados, né? E já existe, então, um padrão de retenção. Claro, esse é um método bastante simples, porque os métodos de cromatografia líquida ou gasosa são muito sofisticados, exigem softwares, computadores, né, acoplados ao instrumento. E então, para fazer em laboratório, fazer de uma forma mais simples, esse aqui é possível. Nós temos placas de vidros, mas tem placas de sílica, tem placas porosas que são utilizadas, então, na cromatografia de camada delgada, né? Então, é um método que a gente pode fazer também lá no laboratório, que a gente tem as placas e tem o filtro. Então, aqui para explicar o fator de retenção novamente, então, a cromatografia de camada delgada é uma técnica escolhida porque ela é um acompanhamento de reações orgânicas, purificação de substâncias e também identificação de frações coletadas. Então, o parâmetro para identificação é o fator de retenção, é o RF,
que é uma razão entre a distância percorrida pela substância, que a gente está analisando, né, e a distância percorrida pela fase móvel, até onde a fase móvel foi, que seria aquele ponto final. Então, os fatores ideais para fator de retenção é entre 0,4 e 0,6. E as placas utilizadas são de vidros com espessura de 3 a 4 milímetros. Mas também tem placas utilizadas de alumínio e aqui também nós temos placas que são fluorescentes e placas que contêm cristais de iodo, né? E também podem auxiliar nisso para identificação. Então, são coisas vão cada vez ficando mais sofisticadas. Aqui mostrando como que ocorre essa coloração, né, essa diferenciação nessa camada delgada, onde vocês estão vendo esses riscos, esses pontos, né? Esse foi um trabalho que eu fiz no meu doutorado, que eu utilizei esse tipo de técnica para identificar alguns compostos. Aqui também fui eu que fiz, esse do lado esquerdo, do lado direito não, mas do lado esquerdo, esse aqui eu fiz, e aí eu coloquei num aparelho de fluorescência e também deu para detectar mais algumas coisas aqui, algumas bandas, né? Esse do lado direito em azul também é feito por fluorescência, então existe essa possibilidade, né? E a cromatografia de coluna, né, que eu comentei semana passada, um pouco dentro para explicar um pouco sobre essa separação, né? Então é como se fosse um tubo, uma proveta, né? Só que ela tem uma torneira embaixo. Então ela é bastante utilizada no isolamento de produtos naturais, também para purificação de compostos químicos, reações químicas. E as fases estacionárias mais utilizadas são sílica e alumina. Podem servir simplesmente como suporte para uma fase estacionária líquida. Então, a sílica, ela absorve a fase líquida estacionária e nós adicionamos o analito dentro do líquido. Então, existe uma relação de líquido com líquido, apesar de dentro da coluna ter uma porosidade. A gente vai ver um pouco mais adiante, daí acho que vai ficar um pouco mais... Fases estacionárias sólidas levam a separação por adsorção e as líquidas por partição, né? Esses suportes são acondicionados em tubos cilíndricos, vidros de diâmetros variados e possuem uma torneira em sua extremidade. Como a gente vê aqui na foto ao lado, então, nós temos a fase estacionária, aqui se coloca uma fibra de algodão para que haja, então, uma filtragem ali, uma purificação do que se está querendo identificar. Então, a coluna adiciona-se uma pequena quantidade de solvente e deposita-se na sua extremidade inferior um chumaço de algodão para impedir a passagem de partículas da fase estacionária. A adição da sílica deve ser feita com a torneira semi-aberta. O adsorvente é adicionado lentamente à coluna, fixada na posição vertical, né? Ele está aqui, está de pé, batendo-se continuamente ao longo para que todo o ar seja expulso e obtenha, então, uma compactação uniforme. Então, aqui mostrando uma separação em relação aos componentes. Então, nós temos a nossa amostra aqui em preto, a fase estacionária, o tampão poroso e aqui as fases móveis. Então, a fase móvel é o que a gente coloca para manter a porosidade, né, o líquido, né, fluindo e a porosidade dentro, e ele já vai, então, separando aqui, descendo e separando as cores aqui. Então, aqui no primeiro a gente começa a separar aqui o vermelho, o laranja, aqui, então, dessa cor cinza que seria a fase móvel, que foi adicionado, e outro composto aqui em verde, basicamente isso, né? Então, as fases móveis utilizadas nessa cromatografia, elas podem ser utilizadas naqueles tubos de vidro, mas pode ter também coisas mais sofisticadas. Então, a cromatografia líquida de alta eficiência, também chamada por Clay,
em português, ou HPLC, que é o mais comum, né, que se ouve nos laboratórios. Então, possui um alto grau de pureza, é livre de oxigênio e de outros gases dissolvidos, filtrados e desgaseificados antes do uso. Então, ele é extremamente puro, a amostra do que a gente quer separar, né? A bomba, então existe uma bomba que vai pressionar a tua amostra na entrada, né, dessas colunas, e esse pulso da onde tem que empurrar, vamos dizer, a tua amostra, ela tem que ser contínua e tem que ter alta reprodutividade. Se eu fizer novamente, vai sempre ser né, com esse fluxo adequado e vai então haver essa detecção. Então, aqui do lado direito a gente tem um aparelho, aqui mostrando Sample Manager, que é a amostra. Aqui embaixo tem o solvente, nós temos um detector aqui em cima, e aqui dentro dessa, nós temos então essas colunas. Então, em vez de ser de vidro, ela está acoplada dentro do aparelho. Então, quando a gente coloca a amostra, fecha, ela vai passar pela coluna, já vai mostrar aqui no painel e né, o que a gente está analisando, e na tela do computador já aparece, então, de colunas, como a gente vê aqui, com diferentes tipos de fase estacionária. Então, tu pode comprar várias colunas e tu tem várias combinações aí de fase móvel e fase estacionária. Então, aqui mostrando aqui o solvente, uma bomba, que vai colocar as tuas amostras, vai passar pela tua amostra. Aqui vai ter um injetor que vai passar para a coluna, que seria a fase estacionária, né? E então vai ser detectado aqui no detector, né? Vamos dizer, e então vai aparecer depois, posteriormente ali. Então, como ocorre a revelação? Então, aqui tem mostra de 1 a 30 aqui, nós temos vários compostos, tem bastante aminoácido, leucina, ácido aspartico, glutamina, asparagina, serina, isso aqui é glutamina, histidina, isso aqui é tudo aminoácido, exceto desses aqui, taurina, então tirosina é outro aminoácido. Então nós observamos, nós detectamos, né, através da fluorescência, excitação de 334 nanômetros e emissão de 425 nanômetros. Então, o próprio aparelho nos demonstra isso. Então, foi utilizada a coluna C18 de 5 micrômetros de fase reversa. Aqui, então, conforme esse pico, né? Então, aqui tá bem no início do gráfico, é escrito inject, né? Então, inject é onde a gente colocou a amostra, e conforme as amostras vai passando e vai detectando os compostos, vai formando esses picos aqui, diferenciando esses picos. Então, a altura desse pico em relação ao tempo, né, ó, que tem 47 minutos, foi possível detectar 30 compostos nesse tipo de cromatografia, né, que mostrando, por exemplo, a identificação de picos. Aqui nós temos 6 picos em cada um, utilizando diferentes tipos de solvente. Aqui o metil no primeiro, octil e octadecil. Então, eles identificam esses 6 compostos, uracila, fenol, de forma, todos identificam. Só que o metil foi mais eficiente, porque em 8 minutos ele detectou 6, enquanto a octil solvente octil precisou de 16, e o octadecil precisou de 24 para poder identificar esses compostos. Aonde se utiliza, então, a cromatografia líquida? Muito utilizado na química forense, metabólitos para drogas, bioquímica e proteínas, análise de esteroides, aminoácidos e muitos outros compostos, né? Como aqui aflatoxinas, aditivos, antioxidantes, e na toxicologia, na farmacologia e também nas ciências ambientais. E a cromatografia gasosa?
Então, a cromatografia gasosa, como diz, é o próprio gás, um gás inerte, que vai empurrar a nossa amostra, vai injetar a nossa amostra para ir para um detector e para que a gente possa identificar. Quais misturas podem ser separadas por cromatografia gasosa? Para uma substância qualquer pode ser arrastada por um fluxo de um gás e ela deve ser dissolvida pelo menos parcialmente nesse gás, então, para que possa o gás levar, né, a nossa amostra. Misturas cujos volumes sejam voláteis e termicamente estáveis. Então, a fase móvel da cromatografia gasosa não interage com a amostra, apenas carrega, que atravessa pela coluna. Ela inerte o gás porque ele não deve reagir com a amostra, e sim só levar, né? Deve ser um gás puro, isento de impureza, para evitar interferência, né, na análise. E impurezas típicas em gases e seus efeitos, que porventura possa ter, é água, oxigênio, porque ocorre algumas, e hidrocarbonetos, algumas interferências ali. Relação. Então, aqui mostrando o esquema da cromatografia gasosa. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo, a fase móvel. Então, os gases aqui ficam num tubo, que pode ser hélio, agora eu não me lembro quais, mas o mais utilizado é o hélio. E então, esse gás está na fase, ele é altamente puro e é inerte. Até aqui, ó, hidrogênio, nitrogênio e hélio, que são os mais utilizados, tá? Então, aqui nós vamos colocar a nossa amostra, injetor, submetido a temperatura controlada. A injeção da amostra é feita através de microseringas, como vocês podem ver. E, então, é uma válvula semelhante à do HPLC, do outro sistema. Aqui, então, internamente, a gente tem uma coluna contendo a fase estacionária, que seria que tem que ser contendo fase estacionária, que está submetida a temperaturas controladas. O detector, então, é submetido também a temperatura controlada por ionização, em chama e por condutividade. Então, são dois tipos de detector, por ionização e por condutividade térmica. E aí, os dados, eles vão ser obtidos, registrados nesse microcomputador, e aí já são